Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Insight Teológico, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o destino dos suicidas após a morte. A religião, a imaginação humana, criou vários lugares para condenar os suicidas: o umbral, o purgatório, o inferno, o vale dos suicidas e tantos outros. Mas será que a Bíblia, ela corrobora com essa crendice que todo suicida está perdido? A crendice de que todo suicida está perdido se deve a uma antiga tradição católica que dizia que uma pessoa que cometeu suicídio não teve tempo de se confessar e receber os sacramentos da igreja, e devido à gravidade do seu pecado, estava condenado ao inferno. Essa crendice também se deve a uma má compreensão do sexto mandamento, que foi erroneamente traduzido por não matarás em vez de não cometerás assassinato ou não assassinarás. E no hebraico bíblico, assassinato e morte são coisas totalmente diferentes. Assassinato, a proibição do decálogo, ela se refere a matar alguém propositalmente, a uma pessoa por motivo torpe, como vingança, ódio, rivalidade ou coisas do tipo. E já matar não tem nada a ver com assassinar. Por exemplo, Davi matou Golias, Sansão matou os filisteus e nem por isso cometeram um pecado, porque estavam cumprindo ordens de Deus para defender o seu povo. Então, nós vemos que todo suicida está perdido, mas não de acordo com a Bíblia, mas de acordo com a imaginação humana. A Bíblia, ela menciona vários casos de suicídio sem mencionar a moralidade do ato, sem julgar a moralidade do ato. Eu vou citar para vocês um exemplo que está no livro de Juízes, no capítulo 16, do 28 até o 30, que diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só desta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os filisteus, sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Juízes 16, do 28 até o versículo 30. De acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 32, Sansão ele está na galeria dos exemplos de fé do Antigo Testamento. A Bíblia não menciona Sansão como perdido porque ele tirou a própria vida e a vida de outras pessoas nessa ocasião. De acordo com Mateus capítulo 12, versículo 31, Jesus mencionou que o pecado imperdoável não é o suicídio, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto diz: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus capítulo 12, versículo 31. Então a Bíblia não ensina, em parte alguma, que um suicida está perdido, que está no inferno, no umbral, no purgatório, ou qualquer outro lugar que a imaginação humana tenha inventado. Então a Bíblia ela discorda dessa ideia. Há um conselho bíblico para examinarmos nessa ocasião, que está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, e diz: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Então nada devemos julgar antes do tempo, até que Jesus volte e nos mostre todas as coisas. E há vários casos de suicídio, há vários motivos para o suicídio. Há pessoas que cometem suicídio por problemas mentais, elas não sabem o que estão fazendo e acabam tirando a própria vida. Há pessoas que cometem suicídio por grave depressão mental que afeta o raciocínio lógico. Há pessoas que cometem suicídio sob efeito colateral de alguma medicação, especialmente os psicotrópicos. Então, condenar todas essas pessoas ao inferno só porque elas cometeram um ato que não estavam cientes do que estavam fazendo é ser injusto para com as pessoas e ir totalmente contra a Bíblia. Espero que tenham entendido, tenham gostado desse vídeo e que Deus abençoe a cada um de nós para que tenhamos uma compreensão realmente correta daquilo que a Bíblia diz e não coloquemos opiniões pessoais acima da palavra de Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.